Flores Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta série sobre o domingo, estamos procurando compreender melhor a teologia e as motivações profundas do domingo como dia do Senhor, pelas palavras do Papa São João Paulo II, na Carta Apostólica Dies Domini, que foi traduzida para o português com o título Sobre a Santificação do Domingo, e foi publicada em 31 de maio de 1998. Na primeira postagem dessa série, falamos sobre o domingo como dia do Senhor. Nesta segunda postagem, veremos como São João Paulo II fala da teologia profunda do domingo como dia de Cristo, o dia do Espírito Santo e o dia da fé, no capítulo 2 da sua carta. Então vamos lá. O livro do Apocalipse testemunha o costume dos cristãos de dar o primeiro dia da semana o nome de dia do Senhor. E isso vai distingui-lo do mundo ao seu redor. Quando os cristãos diziam dia do Senhor, eles estavam proclamando a mensagem pascal. Resumidamente, Jesus Cristo é o Senhor. Como Pedro disse nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Paulo nas cartas aos Filipenses e primeira carta aos Coríntios. Estão também reconhecendo Cristo com o mesmo título do nome próprio de Deus, Javé, que os israelitas não pronunciavam e substituíam por Senhor, ou Adonai, ou Altíssimo, por exemplo. Apesar de os calendários grego e romano não preverem seus dias de festa coincidindo com o domingo cristão, o que fazia com que muitas vezes os cristãos tivessem de se reunir antes do nascer do sol para celebrar, a fidelidade ao ritmo semanal se mantinha, porque estava fundada no Novo Testamento e também ligada à revelação do Antigo Testamento. A celebração do dia da ressurreição adquiria um valor doutrinal e simbólico, capaz de exprimir toda a novidade do mistério cristão. No domingo, o cristão é chamado a lembrar a salvação operada na paixão, morte e ressurreição de Cristo e oferecida a todos no batismo, que torna uma pessoa um homem novo em Cristo. A liturgia, inclusive, sugere no rito penitencial, ao início da missa, a aspersão com a água benta, que evoca o batismo, no qual nasce toda a existência cristã. Por outro lado, como o sábado é o 7º dia da semana, o dia do Senhor foi também visto à luz de um simbolismo complementar. O domingo, além de ser o primeiro dia, é também o 8º dia, lembrando não só o início do tempo, lá na criação, mas também o seu fim, no século futuro, na eternidade. O domingo é o prenúncio incessante da vida eterna, que reanima a esperança dos cristãos e os estimula no seu caminho, realizando plenamente o simbolismo prefigurativo do sábado. Santo Agostinho conclui as suas confissões falando do tempo futuro como o tempo da paz tranquila, paz do sábado, que não entardece. Os romanos chamavam o domingo de dia do sol. A prática de guardar o domingo cristão subtraía os fiéis às seduções de cultos que divinizavam o sol. Orientava os fiéis para Cristo, verdadeiro sol da humanidade. Cristo é a luz do mundo, conforme São João, e o dia da sua ressurreição é o reflexo perene desta sua glória. Reunindo-se neste dia, a Igreja, de geração em geração, apropria-se da admiração de Zacarias no nascimento de João Batista, quando ele dirige o olhar para o Cristo no futuro e o anuncia como o sol nascente para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E a Igreja também vibra em sintonia com a alegria experimentada por Simeão, quando tomou em seus braços o Deus menino e disse que ele era enviado como luz para iluminar as nações. Assim como o domingo é a Páscoa da semana, com referência ao Espírito Santo, ele é também o dia do fogo, do Pentecostes, ensina João Paulo II. Mostrando-se aos apóstolos no entardecer do dia da Páscoa, Jesus soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. A efusão do Espírito foi o grande dom do ressuscitado aos seus discípulos no domingo da Páscoa. E também era domingo quando, 50 dias após a ressurreição, o Espírito desceu com força, como vento impetuoso e línguas de fogo, sobre os apóstolos reunidos com Maria. Além de Pentecostes ser celebrado 50 dias após a Páscoa, no calendário anual da Igreja,
também permanece inscrito pela sua íntima ligação com o mistério pascal no sentido profundo de cada domingo. A Páscoa da semana torna-se assim, de certa forma, Pentecostes da semana, no qual os cristãos revivem a experiência feliz do encontro dos apóstolos com o ressuscitado, deixando-se vivificar pelo sopro do seu espírito. O domingo também se revela como o dia da fé por excelência. Na Assembleia Dominical, os cristãos sentem-se interpelados por Jesus, como foi o apóstolo Tomé. Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas homem de fé. Inclusive é prevista na liturgia dominical a profissão de fé, o credo, fazendo deste o dia em que, de modo especial, o batizado renova a própria adesão a Cristo semanalmente. Acolhendo a palavra e recebendo o corpo do Senhor, ele contempla Jesus ressuscitado e confessa com Tomé: meu Senhor e meu Deus. O domingo, portanto, deve ser um dia irrenunciável para o cristão. A prática de guardá-lo explodia dos corações dos primeiros cristãos. Pelo domingo, tantos mártires morreram, recusando-se a deixar de guardá-lo ante ordens dos imperadores e governadores. Mais tarde, tornou-se norma e o dia do Senhor retimou toda a história da Igreja. A celebração do domingo, pelos seus significados relativamente aos fundamentos da fé, permanece hoje um elemento qualificante, um elemento inerente à identidade cristã. Na próxima postagem, veremos como o domingo é, além de dia do Senhor, dia de Cristo, dia do Espírito Santo e da fé, temas que o Papa João Paulo II abordou na introdução e nos capítulos 1º e 2º da Carta Apostólica, também o dia da Igreja, que ele aborda no capítulo 3º. Obrigada por terem acompanhado o canal nesta postagem. Se gostaram, clique em seu like e inscrevam-se.